Hi guys, we are back. Eu sou a professora Simone e essa é a professora Márcia. Hi Simone, hi guys. Okay, so today in our lesson 2, we are going to talk about leaving the university. That's it. Você está indo embora, okay? So let's remember our academic context. So we have here staff meeting, leaving the university, que é o tema de hoje. Travel arrangements, leaving the dorm, farewell party, return day, and time to say goodbye. Okay, so let's start. And here we have what is our challenge for today. Our challenge is debrief your experience as an international student at the university and as an intern at a school. What is debrief? Eu vou deixar essa pergunta um pouquinho no ar, que já a gente vai explicar esse conceito para você. Você vai ver que é muito simples, ok? And here, so my question for you is, are you ready to debrief? Yes or no, okay? So let's start. Okay, let's see first our learning objectives. We have here, in this class, you will become familiar with debriefing sessions, ways to express yourself in a debriefing session or in debriefing sessions, okay? So now, what is debriefing? Marcia, can you tell us about debriefing? Sure, absolutely. Okay, so debriefing is the process of sharing and discussing information after a project, a meeting, or any other event. It allows participants to reflect on their performance and achievements, ou seja, é fazer um apanhado de toda a sua experiência, onde você vai compartilhar as suas percepções, o seu conhecimento, vai discutir as informações que você ganhou, que você obteve e também vai te permitir que você reflita em tudo que aconteceu com você durante aquele determinado período. Ou seja, é um apanhado da sua experiência na universidade e como professor assistente. Okay, that's very good. So over here we have a debriefing session with your tutor. This is what we are going to do today. É isso mesmo, a gente vai preparar você para uma debriefing session com o seu tutor. Mas para preparar, vamos entender um pouco mais sobre que tipo de perguntas e como que você vai se guiar nessa debriefing session. So, in a debriefing session with your tutor, you will have the opportunity to, okay? Number 1, recap primary goals or plans and describe what happened. Ou seja, você vai recapitular, você vai relembrar os seus planos ou os objetivos, ok? Isso é o que a gente chama de the what, que é o que. Este recapitular é o que você vai recapitular, ok? Then we have reflect on the learning experience, ou seja, o momento que você vai, depois de recapitular, refletir sobre a sua experiência de aprendizagem. So what? E o que é isso, né? E o que precisa, como que vai acontecer esse momento de reflexão. And discuss, ok? Possibilities of putting learning into practice. E o último passo vai ser essa discussão de como você vai colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu. Lembra, o debriefing é um apanhado que tem essa estrutura, recapitular, refletir e pensar nos planos futuros, que é o now what, e agora, o que eu faço, ok? And here, what we have, interacting in a debriefing session. O que a gente vai fazer agora? Eu vou ser o tutor, I'm going to be the tutor, and Marcia is going to be the student, okay? And then we are going to show you, okay, the 3 steps, okay? Let's start. All right, so let's go over here. Okay, Marcia, my student, let's talk about your stay here, okay? Let's start with your experience as a student at our university, okay? So let's recap our goals, your goals, okay? When you arrived here, you were focusing on a project. You wanted to learn some things, okay? And you wanted to be able to do others. Isn't that right? Yes, that's perfect. That's exactly what happened. Okay. Okay, so that's right, Simone, Mr. Manx. I was focusing on my project because I wanted to learn new things, okay?
eu estava enfocando o meu projeto porque eu queria aprender coisas novas. Ok. Se você der uma olhada aqui, o que acontece? A Márcia começou a parafrasear parte daquilo que eu disse. Eu comecei aqui, let's talk about your stay here, let's recap goal and projects. E ela pega parte da minha fala, tá? E ela começa a parafrasear para dar continuidade na fala dela. Is that correct, Marcia? Perfect. Okay, now let's continue. And over here, okay, we have. So, Marcia, what did you learn? What are you able to do now? Well, when I arrived here, I wanted to improve my English and my prototype. But then I learned a lot of things in our tutoring sessions, and now I am able to participate in group discussions. I am also able to contribute with ideas, and that's a great achievement. Ok, so, in terms of grammar, vamos dar uma olhada um pouquinho na estrutura do que a Márcia acabou de apresentar pra gente, tá? So, when I arrived here, I wanted... Márcia, por que a gente usou o simple past? Porque eu estou falando de um momento específico, quando eu cheguei na universidade. Ok, aí ela continua utilizando o passado, then she uses I'm able to, I'm also able to. Quando você usa o be able to, é porque nós estamos falando daquilo que você é capaz de fazer, das suas habilidades. So, what did you learn? Se você aprendeu alguma coisa, ok? What are you able to do now? Quais são as suas habilidades? O que você tem potencial ou capacidade para fazer agora? Ok, Marcia, let's continue. Very good. I'm really grateful to have you as my student. Thank you. Okay, now let's talk about your internship. How did you feel when you got the job? Wow, I couldn't believe I was there, really. I was so excited and happy and proud of having submitted my video CV. And, you know, it was quite a challenge, but it was worth it. Okay, now let's have a look grammar. Marcia, can you tell us? A gente tem o couldn't, a gente tem of having. O que isso significa? Ok, I couldn't believe, eu não conseguia acreditar que eu tinha conseguido, né? Porque o could, ele é parecido com o be able to. Ele fala das suas habilidades e alguma habilidade que você teve. Ok. And I was so excited and happy and proud of. Por que eu acabo usando o ing? Proud of having submitted. Porque toda vez que eu tenho uma preposição, que um verbo segue uma preposição em inglês, eu uso ing. Como é que eu descobri se é uma preposição ou não, Simone? Porque o to pode ser preposição e o to pode ser infinitivo. My God. É muito fácil. Você descobre se é uma preposição se você puder colocar um substantivo depois. Se couber o substantivo, ele é uma preposição. Consequentemente, o verbo vai vir no ing. I'm proud of having. I'm proud of you. Um pronome, um substantivo, então ele é uma preposição, então eu uso having. Ok. Agora, em termos de estrutura, se você olhar, a gente sempre marca em amarelo. Então, I couldn't believe, aí você pode contar um pouquinho da sua experiência. Aí depois você continua, and proud of having, it was quite a challenge. Ou seja, você vai contando e vai substituindo pela sua experiência, ok? So, now let's continue, Marcia. My best student ever. Okay, so how are you feeling right now? I feel great. I feel I belong to the community. I could feel it. I could feel what it is like to teach large groups. Being a teacher assistant was an amazing opportunity to learn and to develop my teaching skills. Okay, very good. And here, how about grammar? Marcia, we have feel, could, being, simple past. What is it? I feel great é como eu me sinto. Eu estou falando um pouquinho das minhas percepções pessoais, right? Então, eu falo de novo, as percepções são reais para mim, então eu uso presente simples. I could feel what it is like. Eu consegui perceber como é participar dessa comunidade, até internacional, diferente da minha realidade. Ok? Por isso que eu usei could, porque eu estou me referindo a uma experiência que eu tive no passado.
E being a teacher assistant é ser uma professora assistente. Em inglês, muitas vezes eu uso o ing também no início da frase, no lugar de que eu usaria um infinitivo em português, ok? Okay, very good. Now let's continue. So, Marsha, if you could, okay, what would you do differently? We always think of what if, what would you do differently? Okay, well, yes. If I could have done a few things differently, perhaps I should have been more proactive by taking on more responsibilities. Então, se eu pudesse voltar atrás, coisa que não pode, né? Porque o passado já ficou lá para trás. Se eu pudesse, eu talvez fosse um pouco mais proativa, pegando um pouco mais de responsabilidades do que me deram. Eu pediria para, eu posso fazer tal coisa, posso fazer um pouco mais do que eu de fato fiz. Então, assim, if I could, se eu pudesse, I would, eu faria. Eu não posso, então fica para uma próxima oportunidade. Okay, so think of the future. All right, here, Marsha, what difficulties have you faced? Well, as an international student, I needed to adapt to different cultures, language, and food. I needed to find the tune to deal with such diversity. E eu precisei achar o tom certo para lidar com as diversidades, porque às vezes a gente pode ser mal interpretado numa cultura diferente. Então, o maior desafio é a gente realmente observar como as coisas acontecem para tentar se encaixar num ambiente novo. Isso nem só, eu acho, Simone, não sei se você concorda, nem só no exterior, mas toda vez que a gente muda de trabalho, vai para uma escola nova, é sempre bom a gente observar, ver como as pessoas agem. Hoje em dia que a gente tem internet, né, ir para o site da escola, ver quais são as políticas, porque a gente tem que se adaptar, não é mesmo? Sim, é muito importante. Eu acho que a ideia é assim, de ser multicultural e de você conseguir se adaptar. Apesar de aqui no Brasil o nosso multiculturalismo ele ficar restrito às diferenças que nós temos praticamente no nosso país em termos de região, fora do Brasil você vai ter uma situação diferente, que são muitos estrangeiros. Portanto, sempre tentar entender a cultura, quer seja de um estrangeiro ou a própria cultura de diferentes lugares do seu país, it's really important, okay? And here we have, all right, so what else can you tell us more about it? Okay, as an intern actually, I faced a great cultural shock. In the very first beginning, I noticed that the education system was completely different. I needed to understand how the American education system worked. And I needed to understand how the district worked. Okay, so the point is, cultural shock was the word of the day. O choque cultural foi realmente o maior desafio, porque eu estava lidando com um sistema educacional completamente diferente do nosso, e dentro de um determinado sistema educacional, a cultura de um determinado distrito, porque os Estados Unidos é tão grande quanto o Brasil, né, Simone? Então, yes, a gente tem que realmente se adaptar não só à grande cultura, mas às diferentes comunidades dessa cultura. Ok. E aqui, se a gente olhar in terms of grammar, ok? E aí a Márcia vai dizer se eu estou correta, ok? So, we use the simple past, porque ela está relembrando uma experiência passada dela que tem a ver com choque cultural. Então, I faced, ou seja, foi uma das coisas que ela enfrentou. And then in the very first beginning, que é naquele bem comecinho, noticed, okay? Needed to understand and needed to understand. So everything she gets back to her past to describe the experience, okay? And over here, all right, Marsha, so and now, how does this experience relate to your life in Brazil? Think about Brazil, okay? So how will you use what you learned here in Brazil? Well, everything I learned here will help me to continue my studies in Brazil. I still have some in-service training to do there because I'm still at Univesp, right?
Also, this experience might help me to apply for a job in international schools. It broadens my horizon. Ele amplia meus horizontes porque agora eu sei que numa escola internacional eles vão valorizar essa experiência que eu tive nos Estados Unidos. Okay, now in terms of grammar, we have different descriptions. So we have here present perfect, okay, and we have future, right? And simple present, Marcia, can you tell us more about it? Okay, so everything I have learned here, que eu estou me referindo à experiência como um todo, ao período. Então, eu vou usar present perfect. Everything I have learned here. Agora, will help me to continue, vai me ajudar a continuar. É um fato, novamente, presente simples. I still have some in-training to do. Eu ainda tenho que fazer um pouco, eu ainda tenho que continuar meu treinamento aqui na Univesp. And also, this experience might help me too. Aí, por que eu usei o might? Porque essa experiência provavelmente, eu estou falando de uma probabilidade. Ela vai me possibilitar, ela vai me dar a possibilidade de trabalhar, talvez, numa escola internacional. Okay, so very good. And now we are going to the end of our class. O que vocês acharam de fazer parte de uma debrief session? Marcia, o que você achou? O que você acha? O quão importante isso é para o nosso aluno em termos de vida pessoal? Vamos pensar não somente in English, but in Portuguese. Is it good? Okay. I think that a debriefing session really puts into perspective everything you've done so far. Eu acho que uma debriefing session coloca em perspectiva tudo que você vem fazendo e ajuda você a perceber o que você fez, o que você é agora, depois dessa experiência, e te ajuda a traçar os seus planos para o futuro. O que falta? O que agora talvez seja interessante eu enfocar para que eu tenha sucesso no futuro? That's it. So thank you so much, Marcia. Thank you, Simone. And then that's the end of our class. Nós estamos chegando ao final da nossa videoaula de hoje e a gente espera que você tenha gostado. Só que antes da gente encerrar, vamos pensar um pouquinho nos nossos objetivos de aprendizagem. So, in this class, you became familiar with the concept of debriefing sessions, way to express yourself in debriefing sessions. Gostou de participar de uma debriefing session with us? Okay, very good. And to finish, agora, o que você tem que pensar? What do you need to remember? Debriefing is the key to trigger learning and professional experience. Ou seja, é a chave para você impulsionar a aprendizagem e o desenvolvimento profissional, okay? So, now we really finish our lesson, so it's really a pleasure to be here with you. Thank you so much for being with us and see you pretty soon. Bye-bye. See you. Bye-bye.